está feliz mesmo? Pode dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. É um privilégio, amado, estarmos aqui na casa do Senhor. Privilégio de filhos, de estar aqui na casa do Pai. Não tem lugar melhor para estar. Amém? Dias de culto, não há lugar melhor para estar do que na casa do Pai, na casa do Senhor, onde o Senhor prepara sempre algo especial para a nossa vida, né? O apóstolo estava falando isso lá na ceia, né? De pessoas que às vezes não têm saudade, né, de vir para a igreja. Eu fico com saudade, né? E é bom, né? A gente precisa cultivar isso, essa saudade, essa fome, essa sede, esse desejo de estar na casa do Senhor, recebendo do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? É foto? Saí bem? Saí magra, Carol? Não? Glória a Deus, amados. O Senhor, nós estamos nesse mês, né, de março, mas a palavra é para todos nós, amém? Palavra para as mulheres, palavra para os homens, para os jovens, adolescentes. A palavra de Deus, ela nos envolve a todos. E o Senhor gerou uma palavra no meu coração. Eu estava ouvindo uma canção, de repente a presença de Deus encheu o ambiente. Eu comecei a orar e depois Deus foi gerando uma palavra. Eu falei, por que Deus está me dando essa palavra? Aí depois a pastora falou, Aninha, você está ciente que você... Eu falei, ai meu Deus. Aí a pastora foi. Glória a Deus. Oi? Não, tinha dado antes. Aí a senhora falou realmente. E aí, o Senhor foi dando essa palavra ao meu coração, ministrando, né? Primeiro para mim, né? Porque a palavra ela vem primeiro para nos alimentar, não é verdade? E a gente só compartilha. E aí, o Senhor foi falando ao meu coração. Abre a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Aí eu estava com essa palavra e quando no domingo a pastora estava homenageando as mulheres, a pastora até falou aquilo que estava na palavra que eu ia ministrar. Eu falei, glória a Deus, é um sinal. É um sinal de que essa é a palavra. Lembra, pastor, que a senhora falou que as mulheres foram escolhidas para gerar vida, né? E eu falei assim, um sinal. Glória a Deus. E você achou Lucas 1,35? Eu posso ler? Diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? O Senhor me deu essa palavra e foi ministrando algumas coisas. E essa palavra que a gente leu aqui foi uma resposta que o anjo deu para Maria, né? Nós sabemos que Maria foi visitada por um anjo. Havia uma promessa há um tempo atrás de que a Virgem daria a luz e o seu nome seria Emanuel. Então todo aquele tempo havia uma expectativa, uma promessa, né? Qual vai ser a Virgem? Quem será? Né? E certo dia um anjo apareceu para Maria e falou com ela que ela ia engravidar e daria a luz a um homem e chamaria Jesus. E ela, ouvindo essa notícia, ela falou, como será isto? E aí o anjo vai e responde a ela com esse versículo que nós lemos, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? E o Senhor me fez lembrar uma canção muito antiga. Eu já pedi a ajuda da Laurinha. Eu vou ministrar essa canção e nós vamos continuar, tá? Eu vou
compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Mas fique atenta a essa letra. Fique atenta e atento. Ficam todos atentos ao que o Senhor preparou para nós nessa noite. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, seu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e chorarás, e saltarás de alegria. Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode se apresentar ao Espírito Santo nessa noite. Permita que o Espírito Santo te toque. Permita que o Espírito Santo te renove. Permita que o Espírito Santo te encha nessa noite. Permita que o Espírito Santo faça tudo aquilo que determinou fazer nesse lugar. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Como nós lemos, essa foi uma resposta que o anjo deu para Maria, quando ela perguntou como é que será isso. E talvez você esteja se perguntando, o que essa palavra tem a ver comigo? Porque eu me fiz essa pergunta. Essa palavra, o que essa palavra tem a ver, meu Deus? A Maria vai ter um filho. O que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver conosco? Tem tudo a ver, amados. Porque assim como Maria, ela foi escolhida por Deus naquele tempo para gerar Jesus Cristo. Jesus Cristo era a vida de Deus na terra. Amém? Jesus Cristo era o verbo que se fez carne, era o verbo vivo, era o próprio Deus na terra. Era a vida de Deus se manifestando na terra.
Assim também o Senhor tem nos escolhido e nos escolheu nesses dias para também gerar a vida de Deus na terra, para gerar a vontade de Deus na terra. Quantos querem isso? Quantos querem gerar a vida de Deus na terra? Cumprir uma vontade do Senhor na terra. Isso é um privilégio, amados. Nos dias de hoje, o Senhor chama cada um de nós para gerar, para manifestar a vida de Deus na terra, a vida dele na terra. Quantos querem isso? Eu quero gerar a vida de Deus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e que eu seja confiável ao Senhor, assim como Maria achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então, amados, se nós queremos, nós precisamos dar uma resposta positiva ao Senhor. Não é verdade? Dar uma resposta positiva para o Senhor. Na semana passada, foi falado a respeito da parábola tremenda, e teve uma hora que a pastora soltou o tema, foi como se Deus estivesse metendo o pé na porta. Pá! Qual é a resposta que você vai dar ao semeador? Já pensou? Qual é a resposta? E aqui Maria viveu uma experiência e ela precisou dar uma resposta. Não é verdade? Ela precisou dar uma resposta. E ela creu. Ela só perguntou: como é que será isto? Então ela deu uma resposta positiva. E você, amados, e eu? Qual é a nossa resposta àquilo que o Senhor está nos chamando, nos convidando nos dias de hoje? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição? É tempo de gerar a vida de Deus, amados. É tempo de gerar a vida de Deus. A gente vê à nossa volta tudo que acontece, as notícias, está sempre se dizendo, o mundo está crescendo em diabo, É isso aí, amados. E até a vinda do Senhor Jesus, o curso é esse. Mas o Senhor nos chamou para gerar a vida de Deus na terra, gerar a vida de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, gerar a vida de Deus. Esse é o convite do Senhor para nós nesses dias. Gerar a vida de Deus. E nós só vamos conseguir isso, amados, através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo nós vamos conseguir gerar a vida de Deus, viver a vontade de Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Eu estava lendo nesse texto, nessa passagem, e algumas coisas me chamaram tanto a atenção, A gente sabe que esse mesmo anjo que falou com Ana, falou com Maria, falou com Zacarias, E que é o pai de João Batista. E tem 3 pontos bem rápidos que eu quero me chamar a atenção. Eu queria falar que interessante quando o anjo falou para Zacarias que a mulher, que eles teriam um filho, já são avançados de idade, A resposta de Zacarias não foi igual à resposta de Maria. Ele não creu, ele não duvidou. E aí o anjo fala assim: porque você não acreditou, você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Não sei se você já leu em Lucas 1. E eu fiquei assim tão impactada, e algo que o Espírito Santo gerou no meu coração. Sabe, quando Deus nos dá uma palavra, nos dá um chamado, nós precisamos crer, amados. É Deus que está falando, nós temos que crer. Zacarias ficou mudo. Todas as vezes que nós não cremos naquilo que o Senhor fala conosco, nós não temos voz no mundo espiritual. Nós ficamos mudos no mundo espiritual. Por quê? Porque não conseguimos crer naquilo que Deus falou. Isso me chamou a atenção. O anjo disse: você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas acontecerem.
Sabe, quando Deus te disser algo, amado, toma posse daquilo, creia, para que você tenha voz no mundo espiritual, para que você não fique mudo, para que a tua palavra tenha peso no mundo espiritual. Creia no Senhor. A palavra já diz, né? Creia no Senhor, seu Deus, estarás seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Foi muito interessante. E um outro ponto que me chamou a atenção também foi José, né? Nesse mesmo episódio, quando Maria contou para José que ela recebeu a visita de um anjo, que ela ficaria grávida, daria luz ao Senhor, ele, né, meio que balanceou um pouquinho, mas ele não queria infamá-la, ele preferiu deixá-la para coisa. Mas eu vejo que não houve preocupação em Maria em convencer José, né? José foi convencido pelo próprio Senhor. E aí um outro ponto que me chama a atenção é isso: homens que são convencidos por Deus, homens que ouvem o Senhor e entendem aquilo que Deus está fazendo, ouvem o Senhor e obedecem. Isso é um privilégio para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Homens que são convencidos por Deus, que ouvem a voz do Senhor, guiados pelo Senhor. Toda a sua casa, toda a sua família vai estar segura. Amém? E voltando para Maria, né? E para nós, que o Senhor também nos chama nessa noite para gerar a vida de Deus na terra. Mas nós só vamos conseguir isso com o Espírito Santo. E amados, a palavra de Deus, a palavra quando Deus libera, eu sempre falo isso, a gente sempre fala isso, os pastores falam isso, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um propósito. A gente não vem aqui, escolhe um versículo, vou falar sobre isso. Não, é Deus que dá a palavra. Porque quando Ele dá a palavra, Ele já está querendo gerar alguma coisa. Ele já está querendo gerar alguma coisa. No mundo espiritual, já está até pronto. Porque a palavra não é minha. Eu sempre fico aqui muito nervosa. Eu fico assim, meu Deus, por que a pastora faz isso comigo? Mas eu posso dizer, Senhor, a palavra não é minha. Eu só vou passar. Eu fico muito tranquila. Se você vai receber ou não, amado, é uma responsabilidade tua. Mas se você crê naquilo que está sendo liberado do altar aqui, todos os cultos, tomar posse e viver e praticar, você também vai experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou. Amém? Para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E eu escrevi aqui aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Eu creio que o Senhor, nessa noite, quer derramar sobre nós uma unção, uma capacitação específica para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Não sei como é que você entrou aqui, eu não sei quais são os teus desafios, eu não sei, mas nessa noite, eu tenho plena convicção, e eu tomo posse para mim, Deus reservou esse momento para derramar uma porção nova e específica do Espírito Santo para nos capacitar. Amém? Para que a gente consiga fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer, para que a gente consiga gerar a vida de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Amém? O Espírito Santo, amado, é tudo do que precisamos para marcar essa terra. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos para marcar essa terra. Sabe? Nós só precisamos ser simples, confiar no Senhor, depender do Senhor, ainda que nossa simplicidade, pequenos, né, como grão de mostarda. Hoje nas mulheres que olham, passou um caminhão sobre mim, sobre nós.
sobre um grão de mostarda, pequeno, mas resistente, cresce rápido. Sabe? Nós somos pequenos, a gente pode assim olhar, Senhor, como assim eu? Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe? Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo para marcar essa terra, marcar nossa casa. E foi para isso, e é para isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor nos chama. Quando vier momentos, situações de que não sabemos o que fazer, como vai ser, chame o Senhor, chame o Espírito Santo. Você pode falar igual a Maria: Senhor, como é que vai ser isso? E aí o Senhor responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Grave essa frase, amados. Eu sei que foi dita lá para Maria, mas o Senhor está liberando essa frase para nós hoje, e eu tomo posse dela para a minha vida. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá, te envolverá, e você vai ser capacitado, habilitado a gerar a vida de Deus onde você estiver. Onde você estiver. Eu estava ontem, fui levar minha mãe ao hospital, né? Então, estamos nesse processo, mas o Senhor está fazendo milagres, amados. Vai chegar um tempo que eu vou contar os testemunhos do Senhor. E ontem estava lá no hospital, eu disse: ai meu Deus, a gente fiquei praticamente lá o dia todo. Chegamos em casa bem tarde, né? Com exames, com um monte de coisas para fazer, estamos no processo. E eu estava sentada, com fome, bebendo água. Aí sentou a menina, tinha quebrado o braço, né, com a quentinha, toda embaraçada, assim, tanto lugar para sentar. Ela sentou do meu lado. Eu falei: ah, meu Deus. Ai, Senhor. Aí ela foi toda assim, desembaraçada. Eu falei: quer ajuda? Aí eu falei: eu quero. Aí destampei a quentinha dela, comigo é cheiroso. Eu destampei a quentinha dela, ajeitei, ajudei, ela tirou o negócio, começou a comer. Aí conversando, sabe, colega? Eu falei: não, já sei como é que vai ser. Aí vai contar a vida dela toda. Aí começou. Falei: Aí eu lembrei dessa palavra. Aí eu falei assim: Senhor, eu estou tão preocupada, tão cansada, estou nesse desafio com a minha mãe, não tem nada para falar. Sabe? Aquele dia que a gente não tem nada para falar, a gente está precisando ouvir, a gente está precisando de socorro. Eu não tenho nada para falar. Aí eu lembrei: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Aí ela falando, é mesmo, né, querida? Sabe? Proteção, segurança, só com Deus. Aí foi. Ela falando, eu falando. Aí ela estava para ir embora: eu posso orar por você? Aí eu falei: qual é o teu nome? Ela falou: meu nome é Rayane. Eu posso orar por você? Eu vou continuar orando pela tua vida, mas eu posso orar por você agora? Ela: pode. Aí ali oramos, tal. Aí ela foi lá, pegou a água, pegou a bolsinha dela e foi embora. Eu comecei a chorar. Disse: ai meu Deus, é o Espírito Santo, amados. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Na nossa força nós não conseguimos, mas o poder do Altíssimo nos envolve e nos capacita. E Ele pode nos usar, Ele pode fazer através de nós. Quantos tomam posse disso? Esse é o tempo lá o mundo lá fora está precisando muito de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, envolvidos pelo poder do Altíssimo, que geram a vida de Deus. Amém? É o Espírito Santo, amados. É Ele que faz,
é Ele que convence, é Ele que se move, é o Espírito Santo, é o poder de Deus agindo na terra, é o Espírito Santo, e Ele está à nossa disposição. A gente vai falar, não, mas eu me batizei, eu já recebi o Espírito Santo, Ele mora. Mas o que o Senhor está falando nessa noite é de um derramar específico, amado. Derramar específico, algo específico. Dons, o Senhor quer liberar dons sobre a igreja, para a edificação da igreja. Dons espirituais, capacitação de Deus, para você orar pelo enfermo, ele ser curado, para você levantar as suas mãos e o demônio cair por terra, no poder e na autoridade do Espírito Santo. E muitas das vezes nós olhamos para nós e nós recuamos, não é verdade? Recuamos, ai Senhor, sei lá, mas como é que será isso? Ô irmão, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e Ele vai te capacitar para gerar a vida de Deus, para gerar o mover e o trabalhar de Deus. Amados, é tempo de nós deixarmos Deus nos encher. Deixa Deus te encher, amado. A gente às vezes está muito cheio das nossas vontades, das nossas convicções, ou cheio das preocupações, cheio dos medos, cheio de tanta coisa. Mas hoje eu sinto no meu íntimo, no meu espírito, um convite específico para nos enchermos do Espírito. Há um derramado do Espírito Santo nessa noite, há um liberado. Não é eu que estou falando, não é porque eu acho, não é porque eu quero, é vontade do Senhor. Eu só quero ser fiel a Ele, obedecer, porque eu também preciso receber e quero receber. Então, deixa Deus te encher, amado. Deseje mais do Espírito Santo. Dê ao Senhor uma resposta positiva diante das situações que se levantam. Dê ao Senhor uma resposta positiva. Como falaram na semana passada, qual é a resposta que você vai dar ao semeador? Qual é a resposta que você vai dar ao Espírito Santo? Maria falou, como é que será isso? Ela acreditou, mas ela sabia que se Deus estava falando é verdade, ela só queria entender como. E Deus falou como, e Deus está falando para você nessa noite, como é que vai ser a unção do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo. Deixa Ele te tocar, amado, deixa Ele te encher. Seja sedento, seja faminto, seja desejoso pelo Espírito Santo. Se agarre a Ele, se apegue a Ele, peça. O Senhor disse lá em uma passagem de Lucas 11, se eu não me engano, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Se vós que sois maus, sai do boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhes pedirem. É tempo de nós pedirmos por mais do Espírito Santo. Senhor, me dá mais do Espírito Santo, me capacita, em nome de Jesus. É tempo de nós darmos uma resposta positiva ao Senhor. Lá no próprio Lucas 1:38, ela responde: aqui está a sua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Será que você hoje pode se apresentar ao Espírito Santo? Colocar suas mãos no coração e falar: aqui está a tua serva, aqui está a tua serva Nira, aqui está a tua serva Ana, aqui está teu servo Felipe, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, conforme a tua vontade,
que o Espírito Santo faça em mim e através de mim. É isso que nós precisamos fazer nesses dias, amados. Dar uma resposta positiva ao Senhor, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e Ele vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai te envolver de uma ousadia, de uma intrepidez, de uma coragem, de uma força, de algo que você jamais experimentou, porque é sobrenatural. Quantos querem isso, amados? Eu quero. E eu vou continuar pedindo ao Senhor mais e mais e mais dele. E ela deu uma resposta positiva. Aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Que resposta, amados. E nós, igrejas, nós vamos viver a vontade do Senhor. Nós vamos ser instrumentos de Deus na terra, se tão somente nos entregarmos ao Espírito Santo, nos rendermos a Ele, confiar, se encher, e que desça sobre nós o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou ler aquilo que o Senhor foi falando no meu coração, e eu fui escrevendo. Se você crer, toma posse. Hoje é a noite de receber o derramar do Espírito Santo para desafios específicos. Quando nós não soubermos o que fazer, quando você não souber o que fazer, pergunte, peça a Deus, e descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que o poder do Altíssimo te envolva e te capacite para manifestar a vida de Deus na terra, na tua casa, na tua família, no teu dia a dia. Amados, guarda essa palavra e busque e receba do derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre os teus dias, os dias difíceis, os dias trabalhosos. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, para você viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir do Espírito Santo. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo continue falando, continue te envolvendo, continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero convidar você a vir ao altar. Nossos pastores vão estar orando por nós nessa hora. Eu não sei do que você precisa, mas tudo que você precisa, toda a capacitação, todo o derramar, tudo que você precisa para essa noite, o Espírito Santo vai realizar. Eu creio nisso. Então, comece a falar com o Senhor, comece a falar com o Espírito Santo, se apresente a Ele nesse lugar e permita que Ele te envolva. Amém? Pastor. Glória a Deus. Aleluia.